Gostaria de estar apresentando o projeto de ventilação e de refrigeração de ar-condicionado com o tema secador de ar por refrigeração. O nosso trabalho está sendo composto por eu, chamado Jorge Luiz da Silva, com RA 14001905. Outro integrante, o Wellington de Souza Miranda, RA 19116223 Orientador do nosso projeto, professor Luiz Carlos Forte, da Faculdade ETEP, de São José dos Campos, São Paulo. Vou estar falando agora um pouco sobre a introdução. A secagem e refrigerante ou por refrigeração indica que o ar comprimido é resfriado, o que permite a condensação e a separação de grande quantidade de água. Após o resfriamento e a condensação, o ar comprimido é reaquecido até a temperatura ambiente, de modo que a formação da condensação não se dá do lado de fora do sistema de tubulação. Essa troca de calor entre o ar comprimido de entrada e de saída também reduz a temperatura do ar comprimido de entrada. E desse modo reduz a capacidade do resfriamento necessário do circuito do refrigerante. O resfriamento do ar comprimido ocorre por meio de um sistema por refrigeração fechado. Por que é um meio de sistema de refrigeração fechado? Porque todo esse processo de secador de ar por refrigeração acontece dentro do sistema do compressor. Esse secador por ar de refrigeração hoje tem dois modelos, um que se instala após ao compressor e já tem compressor que já vem com esse ar, com esse secador de ar por refrigeração. E ele faz toda a retirada das partículas de água para que o ar venha percorrer livre para o sistema de alimentação das máquinas. Porque se essa água estiver no sistema, vai entupir o sistema e trazer mais funcionamento para as máquinas que vão operar com ar comprimido. Agora o meu companheiro Wellington vai estar dando continuidade com a metodologia. Olá, boa noite. Meu nome é Wellington. Eu vou falar sobre a metodologia do nosso projeto, E o funcionamento do secador de ar por refrigeração. Ou seja, o ar comprimido é um tipo de energia muito utilizado, seja no meio industriais ou em uma simples borracharia. Vimos aplicações em máquinas complexas de automação industrial ou numa ferramenta pneumática usada em uma linha de montagem automotiva. O seu uso é tão comum devido à facilidade de obtenção do ar comprimido. Basta possuir um compressor de ar dimensionado para a necessidade a ser utilizada. O ar ele já está disponível em qualquer lugar. Ou seja, o ar ele está disponível na atmosfera, no meio ambiente. Embora o ar esteja disponível e em abundância, sua qualidade nem sempre é ideal para o uso, e por conta disso precisamos tratá-lo para as condições necessárias. O tipo de tratamento dependerá da necessidade em questão, podendo ser um simples método de filtragem, com ou sem secagem do ar, até processos mais complexos de purificação. Nesse projeto, abordaremos apenas o processo de secagem de ar comprimido por refrigeração. Mas você deve estar se perguntando, o ar comprimido é molhado ao ponto de ser necessário secá-lo? De onde vem essa água, no ar comprimido que é necessário secá-lo? As respostas são muito simples. O ar comprimido ele tem umidade e sua origem está na sua própria composição. Ou seja, o ar ele é composto por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de CO2 e outros fatores como vapor d'água, argônio e etc. Daí vem a necessidade de provermos a secagem do ar e o equipamento tem essa finalidade e é chamado de secador de ar por refrigeração.
O secador de ar por refrigeração possui um sistema frigorífico que provoca, por meio de um trocador de calor, a redução da temperatura do ar comprimido para uma determinada temperatura, que dependendo do fabricante ele fica entre 3 e 5 graus Celsius. Essa temperatura mínima ela é tão importante que recebe um nome especial. No caso, é ponto de orvalho. Isso significa que, se você tiver um secador com ponto de orvalho em 3 graus Celsius, você só terá condensação de água no seu sistema de ar comprimido se sua temperatura for igual a 3 graus Celsius. Isso é claro, se o secador estiver bem dimensionado para o seu sistema. O sistema de funcionamento do secador de ar por refrigeração propriamente dito, ele está ilustrado na figura 2 a seguir, né? Esse aqui é um esquema de funcionamento do secador de ar para refrigeração, né? Esse sistema ele é composto por pré-filtro, trocador de ar, né? Que é trocador de calor AA, né? Tem trocador de calor com ar refrigerante, que é o fluido refrigerante. Eu tenho aqui o meu circuito frigorífico. Eu tenho um filtro separador, tá? Aí, nesse sistema, o que acontece? O ar comprimido, ele passa pelo pré-filtro de partícula, que fica entre 30 e 50 micros. Entrando na sequência, um trocador de calor AA, que tem a função de pré-resfriar o ar. Na sequência, ele passa em outro trocador, calor, que é ar fluido, refrigerante. É aqui que a temperatura chega ao ponto de orvalho de projeto do secador, provocando assim a condensação da água. Por fim, o ar passa por um filtro coalescente que, por suas características específicas, consegue reter a água condensada que deverá ser drenada de tempos em tempos, né? Falando um pouco aqui agora sobre a importância na utilização de secadores de ar por refrigeração. A principal importância na utilização do secador de ar comprimido por refrigeração é garantir a segurança e o tratamento adequado do ar que será utilizado em sistemas, válvulas e cilindros pneumáticos, além de instrumentos de controles, pistola de pintura, núcleos de filtros, máquinas de jateamento, equipamentos odontológicos e médico hospitalar. Esse equipamento ele é fundamental para a retirada da água do ar comprimido, que, na forma condensada ou de vapor saturado, ocasiona vários danos na aplicação do ar comprimido, que pode causar danos à tubulação e reduzir a vida útil dos equipamentos utilizados dentro desse sistema. Por isso, é muito importante utilizar o secador de ar para obter excelente desempenho e resultados satisfatórios. Além de que o secador de ar ele pode fornecer uma durabilidade maior, né, e qualidade no processo, no que refere ao tratamento do ar e o custo-benefício. Vantagens na utilização do secador de ar por refrigeração. Ou seja, o ar comprimido seco garante o bom funcionamento do sistema pneumático. Impede fuga e queda de pressão devido à corrosão ocasionada pela condensação que se forma na tubulação. Então, assim, permitindo menores custos de manutenção, né? Essa é uma grande vantagem, você reduzir o custo de manutenção do seu secador de ar e do seu sistema lá de refrigeração. O secador de ar comprimido por refrigeração de linhas pneumáticas são compactos e eficientes, garantindo ar de qualidade e livre de condensados. Vou dar continuidade falando sobre a solução. A utilização do ar comprimido tornou-se indispensável dentro da indústria, hospitais, laboratórios, oficinas e demais ambientes devido à sua fácil aplicabilidade e baixo custo. Porém, os compressores utilizados têm uma característica em seu funcionamento, que o processo de compressão não é possível extinguir as partículas de água presentes no ar. Sendo assim,
estabeleceu a ideia de utilizar um secador de ar, pois em muitas aplicações a movimentação de partículas de água na linha é prejudicial para o equipamento e, no caso de hospitais, clínicas e laboratórios, poderia significar um risco à saúde. O secador de ar por refrigeração é um dos muitos utilizados para sanar esse grande problema, que são as partículas de água presentes no processo. Esse equipamento baseia-se no resfriamento do ar comprimido. O resfriamento é o resultado da troca de temperatura realizada no sistema comum de refrigeração, semelhante ao sistema de geladeira convencional, tendo um desempenho mais exigente devido a uma constante carga de calor. Agora eu vou falar sobre a conclusão. A evolução da engenharia e as diversas aplicações em processos têm levantado diversos desafios, e cada desafio cria-se uma nova solução. O secador de ar por refrigeração é uma solução inovadora e útil que nos mostra que a capacidade de criação está a cada dia maior. A cada passo que a ciência se desloca em direção ao futuro, os desafios são propostos e o conhecimento e o estudo é a melhor forma de transpô-lo. Para finalizar essa conclusão e a solução aqui, para basear mais ela, nós queremos falar, né? Eu falo por mim e pelo Wellington, que a engenharia ela tem acompanhado a evolução das indústrias, dos equipamentos. No sistema do secador de ar por refrigeração, entendemos que ele foi de grande relevância para o ar comprimido, sendo que o ar comprimido, quando ele retira o ar do ambiente para gerar energia para os equipamentos, ele não tem como fazer essa separação da água e do ar. E o secador de ar por refrigeração ele vai fazer a separação de pequenas partículas de água para que esse ar continue sendo livre para a alimentação das máquinas pneumáticas e faz que essa água do sistema venha a ser condensada e ali todo naquele processo ela venha a ser eliminada para que o ar fique livre para trabalhar para o funcionamento das máquinas. Demos exemplo na nossa solução de equipamentos hospitalares que depende também desse ar comprimido. E se esse ar estiver obstrução e falhar, pode trazer até morte para as pessoas que estão sendo alimentadas muitas das vezes por esses maquinários. Então, nós chegamos à conclusão que esse secador de ar hoje, devido à evolução da engenharia, foi uma das melhores coisas que fizeram para sanar esse problema existente, que são os novos desafios que aparecem a cada dia. E assim nós concluímos o nosso trabalho.